Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, engenheiro agrônomo, doutor em zootecnia, pesquisador do ITC comigo. E o tema da nossa entrevista, extremamente relevante: integração lavoura-pecuária. Hamilton, muito obrigado por aceitar meu convite e por estar aqui novamente no programa. Divino, eu que agradeço, é sempre uma grande satisfação participar do programa. Aproveito para cumprimentar todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Pois é, Hamilton, nós vamos falar de um assunto hoje que é extremamente importante. Por mais que a gente fale sobre ele, por mais que a gente toque nesse assunto, sempre tem alguma coisa nova a acrescentar, que é a integração lavoura-pecuária. Eu gostaria que você começasse o nosso bate-papo de hoje já trazendo o significado. O que quer dizer exatamente integração lavoura-pecuária? Divino, esse é um tema extremamente relevante e, como você falou, sempre tem alguma coisa para estar se atualizando, porque é um tema, né, é uma tecnologia que está em expansão e em contínuo aprimoramento. Então, sempre aparece alguma novidade, a cada ano a gente tem buscado desenvolver melhor e aprimorar essa tecnologia. Bom, a integração lavoura-pecuária, na verdade, hoje a terminologia, de acordo com a Embrapa, para todos os modelos de integração lavoura-pecuária, tendo o componente floresta ou não, seria o geralzão ILPF, que é a integração lavoura-pecuária-floresta. Dentro dessa temática, existem os modelos, né, de integração. Um desses modelos é o de integração lavoura-pecuária, o qual consiste em integrar em uma mesma área tanto as atividades de lavoura quanto a atividade de pecuária. Então, a gente pode ter na mesma área, em consórcio ou em sucessão, a produção do grão ou da silagem junto com o capim, ou em sucessão o grão, seja a soja, seja o milho, seguido de capim, e na sequência com a entrada dos animais na área. É importante lembrar que para ser caracterizado como integração lavoura-pecuária, há a necessidade da presença do componente animal na área. Se eu tenho só a soja e depois planto o capim, é integração lavoura-pecuária? Se você não colocar os animais, não. É apenas uma sucessão na qual você vai utilizar o capim para formação de palhada, para colher para silagem, para alguma outra finalidade. Bom, como é que funciona essa integração lavoura-pecuária? Divino, a integração lavoura-pecuária, ela tem várias opções de utilização e diversas funcionalidades. A mais usual é o preparo do solo, pensando no cultivo da lavoura. Então, prepara-se o solo todo pensando na implantação da lavoura. Após a colheita da lavoura, implanta-se a pastagem, e quando a pastagem está estabelecida, entra com os animais na área. Esse é um modelo que seria, por exemplo, com a soja. A gente planta a lavoura de soja em outubro, vai colher ali em fevereiro, implanta a pastagem, e lá para abril já começa a utilizar com os animais. Esse é um modelo. Existem outros modelos também de integração lavoura-pecuária, no qual você pensa nas áreas de abertura, igual áreas marginais, que têm sido cada vez mais buscada pelos produtores aqui na região, que são áreas de baixa fertilidade, solos com menor teor de argila, mais arenosos, que o objetivo é, em um primeiro momento, tentar construir o perfil do solo, tentar aumentar a matéria orgânica, CTC do solo, melhorar a fertilidade. Então, para essas situações,
É recomendado iniciar com o preparo do solo pensando na lavoura, mas ao invés de implantar a lavoura no primeiro ano, você implanta a pastagem, explora durante um período, durante um ano agrícola, e no ano sequente dessega essa área e começa a cultivar a lavoura. A grande questão, a grande mensagem que a integração lavoura-pecuária traz para nós é que existe um sinergismo, né, uma cooperação entre os componentes do sistema, na qual o pasto e os animais se beneficiam do preparo do solo e do residual de nutrientes da lavoura para a produção de capim, consequentemente para a produção animal, e a lavoura, no ano subsequente, ela vai ser beneficiada pela palhada residual que vai ficar do sistema pecuário e também pela deposição de dejetos pelos animais, que vai interferir também na ciclagem de nutrientes. Ô Hamilton, eu já vi produtor rural preocupado com o pisoteio dos animais nessa área. Esse pisoteio, ele chega a ser relevante? Chega a prejudicar, digamos assim, o solo ou não? Não, Divino. Muitos produtores até hoje ainda têm essa preocupação. A gente já tem muito trabalho científico que comprova que isso não é verdade. O que acontece? Bom, para que o pisoteio gere uma compactação e tenha um efeito negativo no sistema, em algumas épocas do ano, e dependendo do manejo, isso pode acontecer sim, mas não é regra que isso vai acontecer. E quando a gente pensa no sistema de integração lavoura-pecuária, a gente tem a entrada dos animais na área a partir de abril, quando já está cortando as chuvas, e a friabilidade do solo, a umidade, né, a capacidade de retenção de água do solo, ela já está menor. Então, o solo está mais seco e você tem uma gramínea ali se desenvolvendo com um sistema radicular fasciculado que explora uma grande área do solo, que protege também, forma embaixo do solo como se fosse uma rede, uma malha. Então, nesse período, na integração lavoura-pecuária, especificamente, essa compactação dificilmente vai ocorrer por conta do pisoteio dos animais, porque o solo ele não está vulnerável a essas condições. Se a gente pegar o exemplo, nesse período agora, se eu colocar uma alta taxa de lotação em alguma área e o pasto tiver rapado, tiver pouca massa de forragem e, consequentemente, pouca raiz, pode haver compactação? Pode. Mas na integração lavoura-pecuária, o sistema ele não permite isso. Os animais entram na área em um momento que o solo ele não está vulnerável à compactação por conta do pisoteio dos animais. Então vai depender muito mais do manejo. Vai depender do manejo, mas a época ela já favorece para que isso não aconteça, porque o solo ele está mais seco. Então, esse processo de compactação, pensando na compactação pelo pisoteio, ele pode ocorrer desde que o solo esteja com alta umidade, que é o que a gente chama de solo mais friável, ele está com maior friabilidade. No período no qual é explorado com a integração lavoura-pecuária, e especificamente no momento da entrada dos animais, é muito difícil ocorrer essa compactação. Bom, você já trouxe aí no bloco anterior, o Hamilton, alguma das importâncias da integração lavoura-pecuária. Eu gostaria que você ressaltasse qual é a maior delas, qual é a maior importância da integração lavoura-pecuária. Divino, essa pergunta é difícil até de responder, porque a integração ela abre muitas possibilidades para o sistema de produção, ela abre muitas possibilidades para o produtor e ela permite muitas interações, né, e melhorias no sistema. Então, se a gente for destacar aqui uma das principais vantagens, pensando do ponto de vista da pecuária, é você ter uma
alta oferta de forragem de qualidade para os animais durante o período da entre-safra, que é o período no qual ocorre redução da oferta e da qualidade da forragem nas pastagens permanentes. Então, para os sistemas baseados em pastagens, já existe a necessidade de ter uma estratégia para a suplementação volumosa dos animais durante o período seco, e a integração cai como uma luva nesse modelo. E do ponto de vista da lavoura, o residual da palhada que vai ficar ali, cobrindo o solo, protegendo o solo, abafando as plantas invasoras, além da questão da contribuição para a melhoria da estrutura do solo, vai impactar lá na frente na produtividade do sistema. Então, eu não consigo destacar uma principal vantagem, uma principal característica, mas se eu tiver que destacar duas, seriam essas. Bom, a impressão que eu tenho é que, principalmente aqui na nossa região, ainda existe uma certa resistência à integração. É verdade isso ou não? Divino, apesar de ser uma tecnologia que já está bastante difundida no país, hoje a gente tem mais de 15 milhões de hectares com integração no país, aqui na região do estado de Goiás tem expandido bastante. O produtor, ele ainda tem algum receio para a adoção dessa tecnologia, às vezes até alguns mitos, como do questionamento que você fez anterior com relação à compactação, pisoteio, a gente ouve muito isso, ouve de produtor, ouve em visita técnica, a gente ouve em palestra, e sempre a gente tem tentado mostrar para eles que não é bem assim, e a gente vem tentando desmistificar isso, por mais que a ciência já tenha comprovado que não é verdade. Os investimentos, Divino, é um ponto, a questão financeira. Quem trabalha com lavoura e vai partir para a pecuária tem que adequar a fazenda, adequar a infraestrutura, tem que adquirir animais. A gente tem observado aí uma grande alta no preço da reposição dos animais. E, do outro lado, quem trabalha com a pecuária e quer começar com a lavoura na fazenda, no modelo de integração, tem toda a questão de investimento em maquinários e implementos. E, além disso, existe um ponto que é crucial, que é entender da atividade e pensar no sistema de produção como um todo. Então, se antes o produtor ele era só pecuarista e ele passa a adotar a integração, ele tem que entender de pecuária e de lavoura. E o contrário é verdadeiro também, se o produtor é lavoureiro e quer entrar na pecuária, ele tem que entender de pecuária. E a mão de obra qualificada é fundamental também, porque não adianta eu ter minha área lá de pecuária, comprar as máquinas, implementos e resolver que na próxima safra eu vou plantar lavoura e achar que o meu funcionário que trabalha ali na lida do gado, montado a cavalo, trabalhando no manejo, ele vai dar conta de operar as máquinas. Isso é muito difícil. E o contrário também. O cara não vai descer da máquina, subir no cavalo e tocar os animais no campo, curar bezerro, né, suplementar. Então, você precisa de uma equipe bem alinhada, você precisa de investimento, você precisa de um planejamento. O que é mais complicado? Um lavoureiro se tornar pecuarista ou um pecuarista se tornar lavoureiro? Sem sombra de dúvida, o pecuarista se tornar lavoureiro. Sabe por quê? Pelas exigências, pelos custos, o modelo de gestão do sistema de produção da lavoura, ele é muito mais enxuto e o produtor ele tem muito mais controle do que acontece dentro da atividade. Ele mede, ele quantifica tudo. Se você chegar em qualquer produtor de soja e perguntar para ele, ao final da safra, ele vai saber te dizer quanto que custou o hectare de produção de soja e quantas sacas ele produziu, e ele vai saber a relação de quanto que sobrou para ele. Ele vai saber mais ou menos a margem líquida do sistema. Para o pecuarista, ele não tem, na maioria das vezes, não tem esse hábito de anotar, de acompanhar, de monitorar esses números. Então, da maioria dos pecuaristas, se você chegar e perguntar quantas arrobas ele está produzindo por hectare,
ele não vai saber te responder. Se você perguntar o custo de produção dessa arroba, ele provavelmente não vai saber te responder também. E essas são perguntas que são respostas que impedem também que ele te responda qual que é a margem de lucro, a lucratividade, rentabilidade do sistema de produção dele. Então, pensando nisso, é muito mais fácil o lavoureiro entrar para a pecuária do que o pecuarista entrar para a lavoura. Porque se você pensar no sistema de produção pecuária extensivo, no qual não é feito nenhum tipo de controle, não é feito controle zootécnico, controle financeiro, se esse produtor ele vai tentar entrar para a lavoura com essa mentalidade, a chance de insucesso é muito grande. O lavoureiro que faz uma implantação do sistema, do ILP, ele começa e a partir de que momento que ele vai perceber se o resultado está sendo positivo ou não? Ele consegue já analisar isso no primeiro ano ou precisa de mais tempo? Divino, um ano é pouco tempo para avaliar a eficiência do sistema, mas ele já consegue ter uma resposta, né? Eu diria que a partir de 3 anos, você começa a ter um resultado mais consistente. Por quê? No primeiro ano, a única coisa que ele vai conseguir avaliar é o quanto ele produziu do componente pecuária e quais os benefícios da lavoura para esse componente. Só que quando você tem o efeito cumulativo das duas atividades na área, depois de 2 anos, você começa a enxergar o efeito dos benefícios do componente pecuária para a lavoura lá na frente. Então, a partir de 3 anos, o sistema ele já começa a se estabilizar e a se consolidar melhor. Quais são os benefícios, Hamilton, para a fertilidade do solo? Divino, são inúmeros benefícios. Entre eles, os principais que a gente pode destacar é a questão da ciclagem de nutrientes, que ela aumenta, né? Se antes você tinha ali uma soja, que o crescimento radicular é pivotante, que explora um menor volume de solo, agora você tem uma soja seguida de capim, que tem um sistema radicular fasciculado, que explora o maior volume de solo, que desce a maiores profundidades e que capta nutrientes em profundidades que a cultura anterior não conseguiria acessar. E parte desses nutrientes eles vão ser disponibilizados para o sistema na palhada, na decomposição da palhada. Existe também a questão da ciclagem e renovação do sistema radicular, né, ao longo do período de ocupação pelos animais. À medida que os animais vão pastejando, vai ocorrendo também uma renovação do sistema radicular. Após a retirada dos animais com a dessecação, esse sistema radicular ele vai morrer também, e isso vai proporcionar a formação dos bioporos no solo, melhorando assim a porosidade, a capacidade de infiltração de água, aumentando a matéria orgânica e melhorando assim a capacidade de retenção de água também. Então, além disso, você tem a questão da deposição das excretas dos animais, que vão interferir na dinâmica da microbiota do solo e, consequentemente, na dinâmica dos nutrientes. Então, são muitos benefícios. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Hamilton, quais são os maiores erros que são cometidos geralmente na implantação do sistema? Divino, quando não é realizado um planejamento adequado, a possibilidade de ocorrerem erros ela é bem maior. Mas se a gente for destacar alguns dos principais erros que podem ocorrer nesse sistema, são falhas na implantação da pastagem após a retirada da lavoura. Às vezes, qualidade de semente, não são adquiridas sementes de qualidade,
quantidade de semente utilizada, às vezes não é feita a correção adequada para atender às exigências daquela cultivar, escolha da forrageira adequada, momento de implantação, né, tudo isso vai interferir no estabelecimento da pastagem e, principalmente, na velocidade de estabelecimento. Pensando que é um sistema no qual você vai explorar com os animais no período de entre-safra, o quanto antes for implantada essa pastagem, né, o quanto antes for plantada a soja, for colhida e for plantada a pastagem, você começa a utilizar com a pecuária. Então, a gente tem que lembrar também que um atraso de 15 dias na entrada dos animais na área pode significar 15 dias que os animais não estão ganhando peso ali, e isso pode significar, dependendo, né, da forrageira, de como foi implantado, isso pode impactar em quase 2 arrobas por hectare, só esse atraso. Né? Pensando que o preço da arroba da semana passada estava R$ 262 e está sinalizando chegar a 300 novamente. Isso. Então, seria aí R$ 500 por hectare que você pode perder por atrasar 15 dias na entrada dos animais na área. Outro ponto importante é esse ponto de entrada dos animais na área. Às vezes o produtor segura demais, a forrageira passa muito do ponto, cria muito talo, compromete a estrutura do pasto, reduz qualidade e vai comprometer lá na frente o consumo pelos animais, porque os animais têm preferência por consumir folha. E além disso, por exemplo, se você consegue entrar com os animais ali em abril e faz esse primeiro pastejo, ainda não está mais chovendo tanto, mas ainda vai ter alguma precipitação e ainda tem água no solo que vai permitir alguma rebrota para o pasto, e isso é onde vai garantir um perfilhamento, uma melhor cobertura do solo. Então, esses são alguns dos pontos que geralmente o produtor ele comete falhas. O Hamilton, os profissionais, os técnicos, os agrônomos que acompanham os produtores, eles estão preparados para trazer todas as informações necessárias? Isso no geral, lógico, cada profissional é diferente um do outro, mas no geral, o profissional está preparado para dar toda essa assistência na implantação da integração lavoura-pecuária? Divino, bom, a gente tem muitos profissionais que eles são especializados em algumas áreas, né? A integração lavoura-pecuária é um tema amplo, mas se encaixa bem dentro da área de atuação dos agrônomos, né? Então, é natural que quem trabalha nas empresas com assistência tenha um direcionamento, né? Geralmente tem a turma que é mais ligada na parte da lavoura, soja, milho, sorgo, né? Às vezes tem a turma que é mais ligada na pecuária, mas como é um tema bastante amplo e tem bastante informação no mercado, esses técnicos, esses profissionais, estão sendo meio que obrigados pelo sistema a ir se moldando e entender um pouco mais dos outros componentes do sistema também. Então, não é exceção eu estar conversando com alguns colegas técnicos que até então se dedicaram sempre à lavoura sobre questões de pastagem, sobre questões de pecuária, porque cada vez mais os produtores têm aderido a esse modelo de sistema e o técnico ele tem corrido atrás para tentar se qualificar e entregar, né, essa assistência qualificada. Qual produtor, tanto lavoureiro quanto pecuarista, estaria apto a utilizar a integração lavoura-pecuária? Divino, bom, ele tem que entender, pelo menos, do sistema de produção dele, tem que conhecer os números, tem que verificar a aptidão da área, a aptidão do sistema de produção e tem que ter um objetivo. Ele tem que ter esse objetivo bem claro. A partir desse ponto, tem que bater a mão no bolso e ver se o financeiro permite, se permite os investimentos, porque, por exemplo, quem é lavoureiro e vai entrar na pecuária, ele vai ter que investir em aquisição de animais, que vai equivaler a cerca de 60% a 80% desse investimento. A maioria das fazendas de lavoura não tem cerca, não tem divisórios, vai ter que fazer isso, vai ter que investir
em bebedouros para fornecer água de qualidade em quantidade adequada aos animais, vai ter que investir em coxos para fornecer o suplemento aos animais, currais, infraestrutura, tudo isso, né? Então tem que ter todo um planejamento. O produtor que ele é pecuarista tem toda a questão de maquinário, como eu falei anteriormente, a questão de implementos, toda essa questão de investimento, verificar a aptidão da área. Tem área que tem aptidão para pecuária, mas não tem aptidão para lavoura. Por exemplo, áreas com relevo muito acentuado, áreas de morro. Às vezes dá para você fazer pecuária, mas é difícil trabalhar com máquinas. Então tem que ver também a aptidão da área, da região, analisar a relação custo-benefícios, custo de produção, disponibilidade de mão de obra qualificada. Então não tem uma regra, né? Tem que analisar o cenário, analisar a fazenda, analisar o sistema e encontrar o melhor modelo para aquela fazenda, para aquele sistema de produção. Cada fazenda tem as suas particularidades e dificilmente um modelo engessado de sistema de integração lavoura-pecuária, ele vai ser execuível exatamente da mesma forma em todas as fazendas. Às vezes tem que fazer um ajustezinho para menos, um ajuste para mais, para chegar no ponto de equilíbrio. Meu amigo, excelente bate-papo, te agradeço imensamente, parabéns pelo conhecimento, pelo compartilhamento desse conhecimento e um grande abraço para você. Muito obrigado. Divino, mais uma vez sou eu quem agradeço a você, em nome da cooperativa comigo, em nome do Instituto de Ciência e Tecnologia comigo, e queria dizer que a gente está sempre aqui à disposição, a gente trabalha aqui os 365 dias do ano gerando informação, e o objetivo final é realmente compartilhar e contribuir para os nossos sistemas de produção. Um grande abraço e tenham uma boa tarde todos. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.